Eu posso ver num lírio ou num jasmim o amor de Deus florescer, uma beleza tão natural que sai se esvai a perfumar, que sai se esvai a perfumar. Deus existe, está aqui. Eu posso vê-lo de uma maneira toda especial. Venha sentir o seu amor, que pode ajudar a te salvar. Quão belo é ver você sorrir e transmitir o amor que existe dentro de ti. Faça da vida uma canção que fale só do amor e do perdão, que fale só do amor e do perdão. Deus existe, está aqui. Eu posso vê-lo de uma maneira toda especial. Venha sentir o seu amor, que pode ajudar a te salvar. Vamos orar para o estudo dessa noite. Você que se sente confortável, se puder, onde estiver, feche seus olhos e ore comigo. Pai, mais uma noite de bênçãos. Muito obrigado pela oportunidade que nos ofereces de estarmos aqui na igreja presencial de Engenho da Rainha, na região leopoldinense do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, uma noite chuvosa, mas os irmãos estão aqui firmes e fortes para adorar ao Senhor. E também aqueles que não puderam vir estão no online, no virtual, que a bênção do Senhor, que estamos recebendo aqui no presencial, possa ser também derramada sobre todos que estão nos assistindo nesse momento. Nos dê a tua bênção e a tua graça em nome de Jesus, amém. O caminho para a vida. Pergunto, o caminho para a vida. Vamos lá. O que você faria? A pergunta são várias. Se um anjo
aparecesse para você e dissesse que a Bíblia é mentirosa? Ó, eu estou fazendo essas iniciais perguntas porque tem muita gente que diz por aí que a Bíblia tem que ser atualizada. Já pensou? Gente que não tem o que fazer, fica inventando mimimi e muita moda. Então cuidado com esse tipo de pensamento. Ora por essa gente que precisa de elucidação. A Bíblia não precisa ser atualizada. Aliás, a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Quem precisa se atualizar sou eu. Quem precisa criar coragem para praticar as Escrituras Sagradas somos todos nós. O que você faria se descobrisse que seu cônjuge trai você? O que você faria se descobrisse que não é filho de seus pais? O que você faria se descobrisse que o que sempre pensou ser verdade não está de acordo com a Bíblia que você está estudando? São essas e outras perguntas que vou tentar responder ao longo desse pequeno tempo que tenho. Nós estudamos a semana passada um assunto muito, muito importante, que foi uma sequência desse assunto apocalíptico, desse assunto escatológico, e o nosso irmão Fred, com veemência, com muita propriedade, explicou para vocês sobre o caminho sem volta, sobre o milênio. Vocês estudaram. Qualquer coisa, volta aí mesmo no YouTube, Adventistas, Engenho da Rainha, pode rever quantas vezes você desejar. Ele falou sobre o milênio. Jesus, ele volta, né? E quando Jesus voltar com poder e majestade, vai levar a sua igreja, o seu povo, para passar 1000 anos na eternidade. Quem fez a vontade de Papai do Céu, vai. Quem morreu, ressuscita. Quem está vivo, preparado, é transformado. E essas duas classes vão ser trasladadas visivelmente para o encontro com o Senhor nas nuvens dos céus. Passaremos 1000 anos no céu. Alguns dizem que nós vamos passar 1000 anos, né, Fred? 1000 anos aqui na terra. Não, quem vai passar 1000 anos aqui na terra é o diabo, os demônios, aquele 1/3 que foi expulso, né? Os demônios que foram expulsos com Satanás, e os ímpios vão morrer por ocasião da vinda de Jesus a segunda, e o diabo e os demônios vão ficar, né, andando por esse planeta que vai virar um caos, assim como era no início, sem forma e vazia, durante 1000 anos. O povo de Deus vai estar na Nova Jerusalém. O povo de Deus vai estar lá no céu, melhor, né? Vai passar 1000 anos na eternidade. Depois dos 1000 anos, a Nova Jerusalém desce sobre a terra juntamente com os filhos salvos de todas as eras. Jesus volta. Com a segunda vinda de Cristo, ele ressuscitará os salvos que estiveram nas sepulturas para serem elevados para o céu. A pergunta é: enquanto Jesus não vem, aqueles que morreram preparados, aqueles que morreram também não preparados, a pergunta que não quer calar: onde estava o espírito deles enquanto isto? Alguém morreu ontem. Onde está o espírito dessa pessoa? Esse assunto ele é polêmico, porém é um assunto que nos traz esperança, porque a Bíblia é lucida, a Bíblia explica, a Bíblia facilita a compreensão desse assunto tão poderoso. Onde está o espírito daqueles que morreram, daqueles que morrem, daqueles que morrerão até a volta de Jesus? Os injustos ficaram mortos aqui na terra, vão ficar mortos na terra. Onde o seu espírito ficou enquanto isso? É uma pergunta que a gente vai responder à luz da palavra de Deus. Mais uma pergunta. A Bíblia conta que Jesus ressuscitou Lázaro. Lembram dessa história? Isso está registrado no capítulo 11 do Evangelho de São João. Muito bem, depois de 4 dias da morte de Lázaro, é interessante que alguns até disseram a Jesus: Jesus, não pede para abrir o túmulo não, porque já deve cheirar mal, né? Faz 4 dias que o morto foi aí colocado.
A pergunta é: onde estava o espírito do amigo de Jesus, o espírito de Lázaro, durante os 4 dias em que ele estava na sepultura, naquela tumba, não é? Morto. Onde estava o espírito? Bem, eu fui no dicionário, o dicionário Aurélio diz que morte é a ausência total da vida. Morte é deixar de existir. Morte é perecer, de acordo com Aurélio. Que material Deus usou? Para a gente saber para onde vai a pessoa que morre, a gente precisa saber como foi que o ser humano passou a existir. A origem da vida. Qual o sentido de existir? Será que a vida que nós temos aqui se resume em nascer, crescer, se desenvolver, depois morrer e ponto final? Por isso que vem muitas interrogações, não é? Que através de muitas mídias que não têm o desejo algum de ser fiel à verdade, e muitas pessoas assistem filmes hollywoodianos, não é? E começam a embebecer, no caso, a tomar aquele tipo de informação e começam a se embriagar com esse tipo de informação que não é verdade, que é o fake news, que não é a própria palavra que está dizendo. Então, cuidado com as mídias, cuidados com os filmes, e muitos filmes que muitas pessoas, até cristãs, assistem, são filmes que não estão de acordo com a verdade de Deus, a palavra de Deus. Então, para a gente saber para onde vai o indivíduo depois que morre, a gente precisa saber a origem da vida. Como o ser humano foi criado. Quais os materiais, quais os componentes pelos quais o ser humano foi fabricado. Se é que eu possa dizer assim. Gênesis 2, verso 7 diz assim. Olha a pista aí, ó. E formou o Senhor Deus o homem de quê? 2 elementos. O primeiro elemento, pó da terra. Pastor, é verdade que o ser humano ele tem algum componente da terra? A própria Bíblia diz que Deus, ele fez um boneco de barro enorme, mais de 4 metros de altura, e em seguida, olha o texto, e soprou-lhe nas narinas de homem, do Adão, o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Muito bem, então o homem ele foi feito com 2 elementos, com 2 componentes, apenas. O primeiro é o pó da terra, o segundo, fôlego da vida. Fôlego de vida. Não está passando aqui não. Vamos lá? Me ajuda aí. Aí, foi demais. Foi demais, deixa eu voltar. Agora está passando. Ok, fechou. Muito bem. Como a Bíblia se refere à alma? Hoje vamos aprender o significado de espírito, que é um componente, né, através do qual Deus formou a humanidade. Vamos estudar o significado de espírito, né, de alma. E de acordo com a Bíblia se refere à alma no seguinte termo. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram quantos? 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70 almas. Para aí. Alma, nesse contexto bíblico aqui, se refere ou se referem a pessoas. Ok? Então, almas aqui não são seres, ou melhor, espíritos desencarnados, como muitos filmes de terror têm virado notícia por aí, muitas novelas que têm esse sentido de não ser fiel e honesta com a palavra de Deus. Então, almas, no sentido bíblico aqui de Gênesis, significam pessoas, ok? Foram 70 pessoas, foram 70 almas, e olha lá,
Ezequiel 18, verso 4 é uma prova contundente do que significa alma. E muita gente diz que quando a gente morre, a gente não morre. A alma não morre, a alma é eterna, a alma é para sempre. Olha o que Ezequiel, no capítulo 18, verso 4, nos diz. Eis que todas as almas são minhas. Deus falando. Como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa... Eu li direito isso aqui? Eu li direito. Vocês ouviram direito isso aqui? Vocês ouviram direito. É isso mesmo. A alma que pecar, isso quer dizer que a alma morre. É mesmo, pastor? Não, eu prefiro ler e ouvir alguns filmes e alguns livros de Harry Potter. Eu prefiro ver filmes de terror. Eu prefiro ver filmes de gente que quando morre desencarna-se. Ou seja, o espírito sai da carne e vai falar com outras pessoas. O problema é seu, se você prefere ouvir e ver essas coisas. Mas que a Bíblia diz que isso não é verdade, está bem claro. Vamos lá. Alma aqui são pessoas. Deus formou o Senhor, aliás, e formou o Senhor Deus o homem de quê? Primeiro elemento, pó da terra. Interessante. Voltando à pergunta, pastor, eu tenho alguma coisa da terra? Olha aí, pra você ter ideia, só para a gente, a título de informação, não é por acaso que 70% do corpo humano constitui-se de água. A mesma proporção de água que existe no planeta Terra. Não é por acaso que os 30% restantes, 70% de água, 30% restantes, oxigênio, 65%, carbono, 18%, hidrogênio, dos 30%, 10% é hidrogênio, do restante, dos 30%, 3% é nitrogênio, dos 30%, 2% é de cálcio, dos 30%, 0,35% é potássio. Porque 70% do corpo humano, água, os 30% se divide em oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, cálcio e potássio. Deu para entender? Muito bem. Então o homem foi feito de pó da terra, primeiro elemento, mais segundo elemento, fôlego de vida. Foi isso que Moisés ouviu diretamente do seu professor, de seu pai celestial, Deus, e escreveu no livro de Gênesis que o homem tem dois elementos. O homem, ele é pó mais fôlego. Pó mais fôlego é igual a alma. Portanto, quando o ser humano se tornou gente, ele passou a ser uma alma. E eu estou aqui com muitas almas me assistindo aqui ao vivo. E eu estou aqui também com muitas outras do lado de lá das câmeras, almas do Senhor. Existem almas magras, existem almas fofinhas, existem almas brancas, existem almas negras, existem almas vermelhas, existem almas amarelas. Se você quer me chamar de amarelo, é a luz. Todas as almas são do Senhor. Nós somos almas viventes. Quando alguém morre, não é mais alma vivente. Aí é onde entra a palestra, onde entra o nosso episódio de hoje. Pastor, então explique para nós. Para onde vai o espírito? Para onde vai o pó? Mas antes, lembrem-se, Deus criou o pó, mais o fôlego, ou espírito, que quer dizer alma vivente. Em hebraico e em grego, eu digo hebraico e grego, são línguas maternas da Bíblia. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas, hebraico, aramaico e grego, ok? Então, para você entender um pouquinho de Bíblia, você não precisa ser um professor, se esmerar tanto nas línguas hebraicas maternas, mas pelo menos para entender o conceito das palavras importantes que norteiam o estudo bíblico, o ensinamento fiel, verdadeiro, honesto da palavra de Deus. Esse ensinamento está na Bíblia. E a palavra espírito no hebraico é ruach. No grego é pneuma. Hebraico, ruach. No grego, pneuma. Isso fez lembrar você de algo interessante. Para onde vai
Porque como veio, Deus soprou nas narinas o fôlego de vida ou espírito. E o homem passou a ser alma vivente, porque tem o elemento pó e tem o elemento espírito ou fôlego. Agora, quando ele morre, o que acontece? Acontece uma subtração. Assim como a vida, o ser vivo, é uma soma, uma adição de dois elementos, pó e fôlego, a morte é uma subtração de pó menos fôlego. Se pó mais fôlego é igual a alma vivente, pó menos fôlego é igual a defunto. Simples assim a matemática. Para onde vai o indivíduo quando morre? Existe uma subtração aqui. Matemática. A Bíblia diz, e o pó volta para onde? Para a terra, como era. E o espírito volte a Deus que o deu. A pergunta é, pastor, o que é esse espírito? É fácil de entender, meu irmão. Eu acabei de dizer, existem duas palavras no hebraico e no grego para espírito ou fôlego, a mesma coisa. A primeira é, no hebraico, ruach, e no grego, relembrando, pneuma. Então, lembre-se comigo, ruach, em hebraico, pneuma, no grego. Essas são as origens das palavras. Pneu, você tem uma bicicleta, em sua bicicleta, obviamente, para poder andar, tem que ter um pneu. Você tem um carro, né, Gabriel? É Gabriel, né? Você tem um carro de brinquedo, mas você vê que o carro também tem uma borrachinha. A pergunta é, o que é pneu? É a borracha ou o que está dentro dela? Perfeito. Daí vem a palavra pneumonia, quando alguém tem insuficiente oxigênio para poder respirar e para poder ter vida. Pneuma. Pneu é o que está dentro, não o que está por fora. Então a palavra grega dá mais para a gente compreender a sua etimologia quando a gente entende o que é espírito. Pneuma é espírito no Novo Testamento. Então pneuma, espírito, é a oxigenação. O espírito que aqui a Bíblia quer dizer para nós não passa de ar, sopro, vento, oxigenação, oxigênio para a gente respirar. Você entendeu? Tá dando para entender aí? Vamos continuar? Então vamos lá. Agora tem um detalhe. Esse espírito, pastor, que quando a gente morre, que muitas pessoas acreditam por aí, esse espírito, ele tem algo a mais, ele tem alguma ciência, ele tem alguma consciência, ele pode pensar, ele pode raciocinar, pastor, de acordo com a Bíblia. Vamos ver o que a Bíblia diz. Porque os vivos sabem, olha o sábio Salomão dizendo, que vão morrer, mas os mortos não sabem de coisa alguma, nem tampouco têm eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Eu acho esse texto poderosíssimo. Salomão, o homem mais sábio da terra, abaixo de Deus, é claro, abaixo de Jesus Cristo, abaixo do Espírito Santo, ele foi o homem mais inteligente, né, que o mundo já conheceu. Ele diz que nós vivos um dia sabemos que vamos morrer, isso é evidente. Ninguém aqui é eterno. Mas os mortos, ele confere aqui, ó, não sabem coisa nenhuma. Pastor, e esse negócio que minha mãe viu, a avó dela, minha avó, né? A minha avó, a mãe dela, a mãe dela, a minha avó, falou comigo. Será que foi ela mesmo, pastor, que falou comigo, pastor? Não, não foi ela. De acordo com o texto bíblico, os mortos não sabem coisa nenhuma. Mesmo que a novela, mesmo que Hollywood, mesmo que os filmes, mesmo que alguns livros que não são honestos com a palavra de Deus, repito essa palavra honestidade, digam que fulano falou e foi fulano que já morreu, não acredite, porque a Bíblia diz que morto não fala. A Bíblia diz que morto não vive mais. Só um dia. E nós vamos saber já quando é que o morto vai reviver. Tal como a nuvem se desfaz. Olha o que Moisés escreveu no livro de Jó.
e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa. Olha só, não tem essa história de que, se eu morrer e você me maltratar enquanto eu estou com vida, quando eu morrer, eu vou te assombrar, vou pegar você pelo calcanhar e vou fazer caretas e mais caretas para amedrontar você, e você não vai morrer, você não vai dormir, vai morrer de medo. Você acredita nessa conversa? Pois isso é uma moda no mundo hoje. O pessoal que não quer conhecer as Escrituras, não quer conhecer a verdade, começa a inventar coisas por conta de livros e filmes e etc. que não são verdadeiros. Então, do suor do teu rosto, Gênesis 3,19 diz o que acontece com a pessoa, com a alma vivente, quando morre. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela fostes tomado, porque tu és pó, e ao pó te tornarás. Vamos lá. Então vamos ao nosso pequeno teste. Apenas dois slides para esse teste aqui. O que acontece com a alma, de acordo com o que nós lemos, a alma vivente, o ser humano, quando alguém morre, quando o ser humano morre. O que acontece? Para onde vai a pessoa após a morte? De acordo com Eclesiastes 9:5, verso 10, Jó capítulo 7, versos 9 e 10, o indivíduo, quando morre, vai para o céu. O indivíduo, quando morre, vai para o inferno. O indivíduo, quando morre, fica flutuando no espaço, vai para o purgatório. O indivíduo, quando morre, vai para a sepultura. De acordo com textos que lemos aí, e aí estão as referências, você que está me assistindo, aqui também lá no virtual. Para onde vai o indivíduo quando morre? Para onde vai? Para onde vai? Sepultura, está arriscado aí o X. Isso mesmo. A pessoa quando morre vai para onde, gente? Para a sepultura. A pessoa quando morre, morre. E o espírito da pessoa? Bem, aprendemos a palavra ruach e a palavra pneuma, que o espírito não passa de fôlego, sopro, vento. Pastor, os animais também têm espírito? Tem. Eclesiastes 3,15 diz. Não é? O mesmo espírito que os animais têm, os seres humanos também têm. É fôlego, é vento, não é algo pensante, não tem consciência. E quando morrem também todos os seus pensamentos. Disse Salomão, jaz no esquecimento. Então, quando alguém morre, vai para a sepultura. Outra perguntinha aqui, quais os sinais seriam vistos no mundo religioso antes da volta de Cristo? Quais os sinais? Têm os mortos conhecimento de alguma coisa? Sim ou não? Não tem, não. Então, esses são sinais dos últimos dias. Pessoas ludibriando, pessoas enganando, pessoas dizendo que existe vida após morte. Meu irmão, eu acredito na imortalidade da alma. Eu acredito, mas eu acredito porque há dois tipos de imortalidade da alma. Não vai dizer por aí que eu estou falando heresia, viu? Presta atenção. Há dois tipos de imortalidade da alma. Uma é correta de acordo com a Bíblia, a outra não tem respaldo bíblico. Qual é a imortalidade da alma, pastor, correta? É a imortalidade condicional da alma. E não a imortalidade natural da alma. Quanto mais a gente fica velho, a gente vai aprendendo, né? Não tem jeito, né? A gente vai aprendendo. Tem gente que diz assim, eu não vou assistir o caminho não, porque eu já sei de tudo, não sabe coisa nenhuma. Quem diz que sabe, é o primeiro sinal de que não sabe coisa nenhuma. Eu estou aqui para aprender, eu sou pastor. Passei 4 anos na faculdade de teologia, não sei absolutamente nada. Estou aprendendo ainda. Então, se você não estudou teologia, também você não sabe de nada. Está igualzinho o pastor, ou pior, tem quem sabe. Então, vamos lá. Então, está aqui, imortalidade natural da alma não tem respaldo bíblico. Ou seja, tem gente que crê assim, quando alguém morre, naturalmente continua vivendo em algum outro lugar.
Imortalidade natural da alma não existe. De acordo com a Bíblia, sim, existe imortalidade condicional. Como é isso, pastor? Nós aguardamos Jesus voltar com poder e grande glória, como estudamos até aqui. Até o 8º episódio foi só sobre escatologia, e tem muito mais ainda sobre a volta de Jesus, que quando Jesus voltar, os que morreram em Cristo ressuscitarão, voltarão a ter vida. E somente aqueles que acreditam em Jesus vão ressuscitar e vão ter imortalidade, porque acreditaram na imortalidade condicional da alma e não natural. Vamos apressar. É possível ver ou falar com alguém que já morreu? Eu até adiantei, né? Olha o que Eclesiastes diz aqui, ó. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faça-o conforme as tuas forças. Porque no além, a sepultura, né? Ele quis dizer aqui, para onde tu vais. Salomão era duro, né? Salomão era direto. Ó, velho, olha, moço, tu precisas entender algo. O que você deseja fazer, por favor, faça enquanto você está aqui com vida. Porque na sepultura, para onde tu vais, nós vamos, dá para conjugar o verbo, todos vamos, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. A Bíblia é contra a imortalidade natural da alma. Reforço o texto que já recitei para vocês. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram, para eles já morreram. Agora, pastor, o que a Bíblia fala sobre consultar mortos? Porque tem muita gente aí que está falando com parentes, pastor. Me ajuda, isso é correto? Será que é o parente mesmo que está falando? Eu até mencionei e agora tem o texto para corroborar com a ideia de que não podemos falar com quem já morreu. Primeiro, porque quem morreu não fala. Mas o povo está dizendo que fala. Os filmes estão dizendo que fala. Os livros, alguns livros estão dizendo que falam. Olha o que a Bíblia, a palavra de Deus nos afirma. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominável ao Senhor, e Deus o lançará fora do seu povo. Esse texto é forte. Deuteronômio 18, versos 10, 11 e 12. Então, não devemos consultar mortos, primeiro porque os mortos não existem. Eles morreram. Eles não falam com a gente. Mas pastor, quem é que fala então? Personificando, disfarçado. Aí você já sabe quem é, né? Aconteceu uma vez lá com Saul. Samuel já havia morrido. Aí Saul, em vez de procurar o Senhor, pecou contra o Espírito Santo, que é o pecado que não tem perdão, isso é para outro momento. Aí ele vai consultar uma feiticeira. E lá a feiticeira enrolou Saul. O demônio passou a rasteira em Saul. E o demônio se fez passar por Samuel, que já havia morrido. Já pensou, gente? O demônio passou a ser Samuel. Personificou. Ele inventou ali. Ele mentiu, dizendo ser Samuel. E Saul caiu na dele. Gente, não é para conversar com gente que já morreu, porque gente que já morreu não existe mais. Mas pastor, a morte é o fim de tudo? Não, para quem crê em Cristo existe a imortalidade condicional. Isso quando? Quando Jesus aparecer. O que devemos fazer é o quê? Consultar, gente, a lei de Deus, os mandamentos de Deus. O que os médiuns dizem não tem nenhum valor. O que os espíritas dizem não tem valor algum a respeito da morte. Por quê? Eles não acreditam no livro sagrado. Eles acreditam no fake news. Eles acreditam, essa palavra fake news está moderna, né? Então dá aí para você. Então, eles acreditam não nas escrituras sagradas, mas na tradição dos homens. E eu vou para a parte final. Quem unicamente possui imortalidade? Sabe por quê? Porque tem gente que quer ser imortal de todo jeito, né? Por exemplo, um familiar seu que você ama de coração morre.
Você vai ficar feliz? Não vai. Vai ficar triste. Existe até uma incompatibilidade de sentimentos. Gente que diz que quando alguém morre e não morre, vai para o céu, né? A primeira coisa é, o indivíduo fez o que fez aqui na terra, morreu, virou até santo. Tem alguns que dizem que vira santo. Mas tudo bem, morreu meu querido pai, minha querida mãe. Aí a gente costuma dizer o seguinte, porque a gente não foi criado para isso, viu, meu amigo, minha irmã? A gente não foi criado para morrer, a gente não foi criado para sofrer, a gente foi criado para viver para sempre. Isso é verdade, mas o pecado entrou e, visto que o pecado passou a todos os homens, porque todos pecaram, então a morte é a paga do pecado, segundo o que diz o apóstolo Paulo. Aí você perde um ente querido, a primeira coisa que você vai fazer é chorar. Mas você não deveria chorar. Existe alguma inconsistência e uma incoerência ao mesmo tempo, né? Se você acredita que quando alguém morre imediatamente, naturalmente, vai para o céu, por que você está chorando? Tem que ficar feliz. E eu vou ser mais radical. Se o indivíduo, quando morre, vai direto para o céu, se é bom, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar uma granada e jogar aqui na igreja de Engenho da Rainha, porque se é assim, todo mundo aqui é santo, todo mundo quer ir para o céu, e se morrer vai direto para o céu, então eu vou matar todo mundo, vai ser uma morte generalizada, coletiva, e a gente já vai para o céu, se é assim, mas ninguém quer fazer isso. É incoerente demais, é incoerência demais, gente. É porque não lê a Bíblia, é porque não existe respaldo bíblico, então se não há Bíblia lida, respaldo bíblico, inventam-se histórias da carochinha. Aí sim, imortalidade natural da alma é história para boi dormir. Quem unicamente possui a imortalidade? Porque nós queremos ser imortais. Essa é a tônica. Olha o que diz a Bíblia. Aquele que possui ele só a imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens tem visto nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempiterno. Amém. Quem é esse texto? O Paulo está se referindo aqui no livro a Timóteo, ele está se referindo àquele único que tem imortalidade. Quem é aqui? Só Deus tem imortalidade, só o Espírito Santo tem imortalidade, só Jesus tem imortalidade. Mas pastor, Adão e Eva, antes de comerem o fruto, antes de pecarem, eles eram imortais? Não. Eles eram candidatos à imortalidade, porque aí estaria contradizendo o texto de Paulo. Somente um tem imortalidade da alma. Sob que condição, pastor, o homem conservaria sua imortalidade? Vocês lembram do Adão e Eva? Deus disse, de toda árvore comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não poderão comer, porque se comerem, vocês vão certamente morrer. Qual era a condição? Obediência. Se eles comessem, eles estariam desobedecendo a Deus. Então, eles não creram em Deus. O que o pecado, meu irmão, ocasionou ao ser humano? Diz a Bíblia. A morte. A morte passou a todos os homens, e todos os homens pecaram. Portanto, o salário do pecado é a morte. Mas não acaba por aí. Vem aqui a esperança para nós. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então a morte não vai ter a pretensão de dar o ponto final da história humana, mas Cristo, ele veio para pagar o preço da dívida que nossos primeiros pais fizeram lá no Éden, pecando. Quando Jesus veio à terra, ele sentiu na pele o que é luto. Ele amava muito seus irmãos, seus amigos, seus parentes, a raça humana que ele criou com tanto amor. E um de seus amigos íntimos, o irmão Lázaro, morreu. E não foi com alegria que Jesus foi até a sepultura, mas ele chegou lá e disse, nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertar ele do sono. Mas Senhor, se ele dorme, ele ficará bom. Jesus está agora referindo-se à morte como um sono. Meu irmão, você que perdeu um ente querido, você que está triste por perder alguém que você ama tanto, lembre-se, esse alguém dorme o sono da morte. Jesus
falará da sua morte, referindo-se a Lázaro como se fosse um sono. E a morte é de fato um sono, porque Jesus, naquele grande dia, ele vem para despertar aqueles que estão dormindo, o sono da morte. E esse texto aqui de João, ele é muito forte. Esse texto diz que os mortos em Cristo, eles vão permanecer dormindo até a volta do Senhor. Olha o que diz a Bíblia: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que praticarem o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Esse texto mostra aqui que não haverá arrebatamento secreto, como eu já expliquei aqui nas lições anteriores do caminho. Por quê? Esse texto aqui mostra claramente, se o indivíduo que é bom, vamos supor, é o que muitos religiosos explicam. Estou falando de religiosos que têm a mesma Bíblia que eu tenho, a mesma Bíblia que o católico tem, a mesma Bíblia que o batista tem, que o adventista tem, que o assembleano tem. Tem cristãos com a Bíblia na mão, só que não estão entendendo o contexto. E acreditam no arrebatamento secreto. Se arrebatamento secreto existe, para que Jesus vai voltar? Porque eles dizem, eu sou crente, se eu morrer eu vou para onde? Para o paraíso. Eles pegam até o texto isolado, daquele ladrão da cruz, que quando olhou para Jesus disse, Senhor, quando vieres no teu reino, lembra-te de mim. O que é que Jesus disse ali? Na verdade te digo agora, hoje, que estarás comigo. Pergunto, o bandido que se converteu na cruz, o outro não se converteu não, o Dimas, do lado direito, ele foi para o paraíso naquela mesma sexta-feira, sim ou não? No terceiro dia da morte, da sexta para o domingo, no primeiro da semana, Maria Madalena foi a primeira vez Jesus ressurreto. E quando Maria foi pegar em Jesus, Jesus disse assim, não me toques, mulher, isso está em João, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Peraí. Jesus promete, hoje mesmo estarás comigo, se ele mesmo não esteve. Que conversa é essa? Hoje mesmo te digo, eu na verdade te digo hoje. Aí vem uma vírgula aí, né? Estarás comigo. Esse estarás está no futuro, é no último dia. É o que diz João 5:28. Os que praticaram bem ressuscitarão para a vida, os que praticaram mal para o juízo, para a condenação. Há duas ressurreições aqui clássicas. A primeira, os salvos vão de todos os tempos, com a vinda de Jesus ressuscitarão. E a segunda, só depois de 1000 anos, todos os perdidos de todos os tempos. Meus amigos, se eu digo que quando eu morrer, eu vou direto para o paraíso porque sou bom, e você, que não foi bom, que não fez a vontade de Deus, é ruim, vai direto para o inferno, então para que Jesus vai voltar? A gente morre, já acabaria tudo por aqui, mas não é assim que a Bíblia diz. Por isso que é importante. Qual será a recompensa de todos que participarem da primeira? Nós estudamos com o Fred, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, 1 Coríntios 15, 51 a 53, porque a trombeta vai tocar, vai soar, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. É necessário, minha igreja querida, que o que é corruptível se revista de toda incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. Esse é o momento. É o momento de a gente acreditar nas Escrituras e confiar que a morte não é o fim. É verdade, a morte não é o fim, mas a imortalidade da alma, ela só ocorrerá quando Jesus aparecer, condicionalmente, se eu acreditar, se eu colocar em prática os ensinamentos da Bíblia, se eu for fiel à sua palavra, e se eu esperar a sua promessa ser cumprida, então, se eu estiver na sepultura, eu vou ouvir a voz do anjo, que vai dizer, Emanuel, saí do pó, e eu vou sair do pó. Mas se eu não acreditar, se eu não confiar, se eu não praticar as palavras da profecia, eu vou sair da sepultura, mas apenas
na segunda ressurreição. A ressurreição do juízo. Que Deus abençoe você, meu irmão. Que Deus abençoe você, minha irmã. E que cada um de nós possa praticar os ensinos da lei e não os ensinos da tradição. Resumindo, quando eu morrer, se eu morrer, isso todo mundo sabe que um dia vai acontecer isso. Mas se nós morrermos preparados, Jesus, quando aparecer nas nuvens, vai dizer o nome de cada um de nós. E cada um de nós vai ouvir a sua voz e vai sair da sepultura para a vida eterna. Nós só teremos vida eterna quando o Deus Todo-Poderoso aparecer nas nuvens e colocar o ponto final no problema da humanidade. Quer você se entregar a Jesus, quer você entregar-se corpo e alma, fôlego e pó, totalmente a sua vida, porque a metade não dá, totalmente, e se preparar para este grande acontecimento, que é o regresso de Jesus sobre nuvens dos céus, para nos dar a imortalidade. Enquanto vocês ouvem essa canção, se entregue a Jesus agora, nesse momento, e pede a Deus nas seguintes palavras: Senhor, eu acredito que um dia voltarás e colocarás o ponto final na história pecaminosa do ser humano deste planeta. Creia tão somente, porque Jesus está para chegar. O que você diz? Eu darei a minha pedra ao primeiro homem que disser para mim que nunca cometeu um pecado. Vejo um mundo na miséria, por consequência do pecado, destruindo a comunhão com Deus, fazendo a própria vontade. Mas Deus é amoroso e está pronto a te perdoar. Entrega-te hoje a Jesus e ganharás o seu perdão. As profecias se cumprindo, guerras, fomes, terremotos, pai contra filho, filho contra pai, mas ainda não é o fim. Mas
Deus é mistério que tudo isso aconteça, porque é o princípio de dores, e o que perseverar até o fim ganhará a salvação. E Deus é amoroso e está pronto a te perdoar. Entrega-te hoje a Jesus e ganharás o seu perdão. A salvação. Esse é o Deus Todo-Poderoso, que nos dará a salvação eterna quando Ele aparecer nas nuvens dos céus. Quantos de vocês que estão aqui na igreja gostariam de dizer: Senhor, eu quero acreditar na Tua palavra e quero me preparar para ter vida eterna quando o Senhor voltar? Levanta a mão, fique em pé. Você que está aí nos assistindo, você pode acreditar e confiar também no Senhor e na sua bendita palavra, que Ele cumprirá a sua esperança. Entregue seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Se puder, feche seus olhos e ore comigo. Pai, muito obrigado pela Tua promessa de vida eterna a todos quantos estiverem preparados para aquele grandioso dia. Que esse dia chegue logo, Senhor. E até lá, nós estaremos aqui nos preparando para encontrar nas nuvens dos céus o nosso amado Salvador. Perdoe os nossos pecados. Que acreditemos tão somente na Tua inspirada palavra e não nas fábulas e tradições humanas. Dá-nos uma noite de muita paz, um dia na Tua presença, pois Te oramos já agradecidos e o fazemos em nome do nosso Salvador Jesus Cristo, qual vive e reina eternamente. Amém, amém e amém. Obrigado por sua presença aqui na igreja presencial e obrigado por sua presença à minha querida igreja virtual. Até o próximo domingo. Deus te abençoe. Tchau. Bênção para você.